Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre miótomos, ou seja, testes de função muscular que são relacionados a uma raiz neural. A partir do teste da função muscular, eu posso observar a integridade de um determinado segmento neural. O exame dos miótomos é extremamente importante porque ele já melhora a avaliação e traz correlações clínicas bastante importantes, ajudando já o profissional no momento de fazer a escolha de exames complementares. A partir do momento que eu observo que um paciente tem uma perda de força num determinado segmento, eu já posso direcionar muito mais de forma eficaz a minha escolha de exames complementares. Para testar a função de C4, eu vou solicitar ao paciente que ele eleve os ombros contra a minha resistência. Para testar as funções de C5, eu vou solicitar que o paciente faça uma abdução contra a resistência, testando aqui também o músculo deltoide. Para avaliar de C6, eu vou solicitar que o paciente faça uma flexão do cotovelo contra a resistência. Vou fazer então essa testagem também de forma bilateral. Outra forma de testar C6 é solicitar que o paciente feche a mão e estenda o punho contra a resistência. Também é um teste bilateral. Exatamente. Mais uma vez. Isso. Para testar C7, eu vou solicitar que o paciente faça uma extensão do cotovelo contra a resistência. Para testar a função de C7, eu vou solicitar que o paciente faça uma extensão do cotovelo. Faça o teste do outro lado também. Testando o músculo tríceps. Para outra forma de testar a raiz de C7, é solicitar que o paciente feche os dedos e faça uma flexão do punho contra a resistência. Também deve ser testado do outro lado. Para testar a raiz de C8, eu vou solicitar que o paciente feche os dedos contra a resistência. E para testar a raiz de T1, eu vou solicitar que o paciente aperte os meus dedos, fazendo a adução dos dedos, e também tente abrir os dedos contra a minha resistência. Essas são as raízes do plexo cervical. Para testar as raízes do plexo lombosacral, vamos começar com o teste de L2, solicitando ao paciente que faça uma flexão de quadril contra a resistência. Aqui eu já posso observar qualquer diferença de força entre os dois lados. Para testar L3, eu vou solicitar ao paciente que faça uma extensão de joelho contra a resistência. Para testar a raiz de L4, podemos solicitar ao paciente que faça uma dorsiflexão contra a resistência, isso já testando bilateralmente. Para testar L5, podemos solicitar ao paciente que faça uma extensão do hálux, já testando bilateralmente. Para testar a raiz de S1, o teste deve ser realizado em duas fases. Primeiro, em bipedestação, o paciente vai cruzar uma das suas pernas sobre a outra, sustentando o peso em um dos membros inferiores e fazer uma flexão plantar. Depois, deve trocar o lado do teste. O teste da raiz de S1 é realizado em duas fases, porque S1 é responsável pela extensão do quadril e pela plantiflexão dos pés. Então, a segunda fase do teste é realizada com uma extensão de quadril contra a resistência. O teste também é realizado bilateralmente.
Para o teste da raiz de S2, eu vou solicitar ao paciente que faça uma flexão de joelho contra a resistência bilateralmente. Nós vamos realizar agora testes dos nervos cranianos. Lembrando que nós temos 12 pares de nervos cranianos, alguns são puramente sensitivos, outros são puramente motores e outros ainda são mistos. Vamos começar com o teste do nervo olfatório. Neste momento, então, podemos oferecer ao paciente algumas substâncias para que ele reconheça cheiros. Pode tampar uma narina, por favor. Cheiro de? Café. Tampe a outra narina, por favor. Cheiro de? Menta. Menta. Para testar o segundo par craniano, que é o nervo óptico, nós devemos utilizar um aplicativo simples que possa avaliar a visão do paciente. Como, por exemplo, eu vou solicitar agora que o paciente feche o olho esquerdo. Utilizando um aplicativo simples, ele vai me informar em que momento ele vai parar de ver os números aqui. Devo estar a uma distância de 30 centímetros. Sim. Ok. 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 Então, o próprio aplicativo nos dá então a avaliação de uma visão normal. Para testar o terceiro par craniano, o quarto e o sexto, que são nervos responsáveis pela motilidade do olho, nervo oculomotor, nervo troclear e nervo abducente, respectivamente, nós vamos então solicitar ao paciente algumas questões de mobilidade do olho. Primeiramente, eu vou solicitar que o paciente acompanhe movimentos que eu vou fazer com uma caneta ou algum objeto que eu posiciono à frente. Então, o paciente acompanha só com os olhos o movimento quadrado que eu estou realizando com o objeto. Posteriormente, eu vou solicitar que o paciente cubra um dos olhos e acompanhe o movimento para lateral com os olhos, com um dos olhos. Outro olho, por favor. Novamente, testando o nervo abducente. Outra forma de testar, na verdade, complementar, deve ser avaliando a função da pupila. Então, eu vou solicitar que o paciente olhe para a luz e eu vou poder compreender, observar a contração das pupilas. Para testar, então, o quinto par craniano, responsável pela sensibilidade da região anterior da face, nervo trigêmeo, eu vou fazer alguns toques bem superficiais no rosto do paciente e ele pode me informar com a mão onde foi tocado. Por favor, feche os olhos. Onde eu tocar, você deve indicar com a sua mão. Então, testando toda a face anterior do paciente. Também posso fazer um teste de sensibilidade térmica, pedindo para o paciente me indicar qual é a temperatura do objeto que eu estou posicionando no seu rosto. Gelado. Gelado. O sexto par, então, nós testamos junto com o terceiro e quarto par craniano. E agora, para testar o sétimo par craniano, nós vamos solicitar que o paciente faça movimentos com a face. O sétimo par craniano, ele é responsável pela motricidade de toda a face. Então, eu vou solicitar que o paciente faça caretas, como, por exemplo, feche fortemente os olhos, faça bico, enrugue o nariz, abra bem a boca e bem os olhos. Abra bem os olhos. Isso.
Esses são os movimentos do 7º par craniano. O 8º par craniano, nervo vestíbulo-coclear, ele tem duas funções, uma função auditiva e uma função vestibular. Para testar a parte auditiva, eu vou colocar um diapasão no processo mastoide, testando a condutibilidade óssea do som. E também devo testar a condutibilidade pelo ar do som. O paciente me indica, então, que ele escuta as duas formas que eu estou posicionando o diapasão, tá? E se existe alguma diferença entre essas sensibilidades, se ela é igual ou se é diferente. Normalmente, a condutibilidade óssea, ela é um pouco mais prolongada do que a condutibilidade pelo ar. Ou seja, o paciente vai escutar mais tempo quando o diapasão é posicionado no processo mastoide. Para testar o 9º par craniano, teste do nervo glossofaríngeo, 9º par craniano. Neste teste, eu vou solicitar ao paciente que faça o som de A e coloque a língua para fora da boca. Então, eu posso observar movimentos da língua, irregularidades, assimetrias na língua e também no palato mole. Para o teste do 10º par craniano, nervo vago, nós não temos nenhum teste. Para o teste do 11º par craniano, nervo acessório, nós vamos solicitar ao paciente que resista movimentos de rotação, testando então o músculo esternocleidomastoide e também de elevação dos ombros, testando o músculo trapézio. E por fim, então, o 12º par glossofaríngeo, nós vamos solicitar que o paciente coloque a língua na bochecha e nós vamos poder então resistir observando a força da língua, que o 12º par é responsável pela motilidade da língua.